Olá pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui de perguntas e respostas em relação ao curso de massagem ayurvédica. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não sabe nem como veio parar aqui, vou te explicar. Esse é um vídeo que está atrelado automaticamente ao nosso curso de massagem ayurvédica intensiva e de imersão do Instituto Naradeva Shala. Esse é um curso que acontece de vez em quando, onde a gente organiza, através de um feriadão, um curso intensivão para as pessoas aprenderem a fazer massagem ayurvédica. Então, se te interessa essa atividade e você caiu aqui sem querer, procure em algum lugar que vai ter o link do nosso instituto e lá dentro você vai encontrar todas as informações do curso, beleza? E se você está aqui justamente pelas informações do vídeo e está aqui dentro do nosso site, vendo tintim por tintim, eu vou continuar a explicação aqui. Então, se você caiu nesse vídeo já direto no vídeo 3, esse é o vídeo 3 de perguntas e respostas. Volta, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro. Se já existiu o quarto, assista o quarto, o quinto e assista sempre na sequência, que pode ser que eu faça um link entre um e outro. Sempre que eu estou fazendo um vídeo novo, eu procuro ir lá e dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, ver o que eu já falei, fazer algum link, porque é importante, é mais pedagógico para nós. No segundo vídeo eu respondi para vocês, mostrei um pouco do cronograma, de como é a região, como é feita as coisas, é muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Nesse vídeo 3 eu vim responder 4 perguntinhas que me fazem muito, sabe? Talvez ou eu não tenha sido muito claro nos outros vídeos, o que pode ter acontecido, obviamente, ou também no texto a gente não conseguiu explicar da forma mais clara. Então eu vou tentar explicar novamente de uma outra versão. A primeira pergunta é: eu vou aprender qual tipo de massagem ayurvédica? Essa é sempre uma excelente pergunta, porque por mais que eu tenha explicado 1 trilhão de vezes no YouTube, Facebook, Orkut, que é bem mais antigo, blogs, sites, livros, e não só eu ou qualquer pessoa tenha explicado em relação a isso, eu creio que nunca vai ficar muito claro. E eu vou explicar o porquê que eu creio nisso. Porque, na verdade, o que eu acredito que acontece é por todos nós termos sido educados, e educados de uma forma geral, num formato onde tem certo e errado, onde sim, não, é muito mais forte no nosso dia a dia do que simplesmente também. Também pode ser. No Ayurveda, a gente segue um sistema de pensar, um sistema de viver, aonde para nós nunca vai ter certo e errado. Tudo vai depender de momento, local e circunstância. Então isso envolve para nós diversas diferenças ao olhar alguma coisa e até ao explicar. Então vocês vão ver muitas vezes eu explicar sobre o tipo de massagem ayurvédica desse curso, a Abhyanga Dwarta Naigarshana, que é o que é ensinado, e dentro da sala de aula o Daniel vai explicar de repente com outras palavras, e o nosso professor vai explicar ainda com outras palavras. Mas no fundo, a gente está falando da mesma coisa. E por a gente ter e viver num sistema onde a gente gosta de comparar, quer achar o que é mais completo ou melhor, a gente cai no primeiro ensinamento básico nosso, védico, que é o quê? Não dar ouvidos, né? Não permitir a nossa cabeça ficar duvidando de nós mesmos o que a gente está ouvindo. Por quê? É um desgaste muito grande que a gente faz da nossa própria energia e no final das contas a gente não entende como aquele sistema, da onde veio aquela técnica, ele se desenvolveu. Então isso acontece no Ayurveda. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, mas o Ayurveda se desenvolveu assim. E a pessoa quer trazer a ideia do Ayurveda e trazer para um outro sistema de desenvolvimento. Às vezes até encaixa, mas na maioria das vezes não. Então, por exemplo, a Abhyanga é um tipo de massagem dentro do Ayurveda, ou um tipo de, eu chamo de procedimento manual externo, onde a gente vai fazer através de uma fricção, movimentos de acupressão, fricção e torções, na maioria das vezes, a gente vai fazer um tipo de massagem onde aplica-se óleo sobre o corpo. Então a gente vai usar o óleo vegetal ou até óleo animal como guia, muitas vezes alguns tipos de banhas de animais, dependendo da escola e da região da Índia você aprende um pouco disso. Eu aprendi, não utilizo no meu dia a dia, mas é uma prática, é algo que existe.
Então você pode aplicar qualquer tipo de óleo de banha, etc., no corpo da pessoa, e é uma massagem onde o próprio óleo a gente já sabe que ele é muito mais nutritivo, então é uma massagem que vai nutrir os tecidos, então ela pode ser usada como manutenção e até em formatos de tratamento. Esse tipo de massagem dentro do Ayurveda, desse procedimento manual externo, ele é chamado de Abhyanga. Então, muitas pessoas vão explicar de formas diferentes. Abhyanga, olhar partes do corpo. Não existe massagem dentro do Abhyanga. Abhyanga é só oleação do corpo. Realmente, tudo isso está corretíssimo. Mas, ao decorrer das décadas, centenas de anos aí, as próprias escolas da Índia foram desenvolvendo técnicas diferentes de Abhyanga que só tem uma coisa a acontecer. O próprio procedimento veio a ganhar, porque os abhyangas ficaram ainda melhores, mais gostosos de serem recebidos, aplicados, etc. Então tem coisas no Ayurveda que mesmo que não estão lá na sua origem, não se desenvolveu junto lá na sua raiz, mas que veio desenvolvendo depois, que vieram acoplar o Ayurveda. Não existe nenhum sistema no mundo que nasceu e morreu da mesma forma. Quando existe a palavra sistema, é porque ele já está esperando o próprio sistema que foi criado, o desenvolvimento dele, aonde ele vai se acoplando ao que soma a ele. Então o Ayurveda, a massagem ayurvédica, um pouquinho da história, um pouquinho disso também. Então a Abhyanga é massagem ayurvédica feita com óleos vegetais. O Udvartana ou Udvartana é uma massagem a seco. Para quem não sabe, é uma massagem que a gente não usa óleo, a gente vai aplicar a massagem 100% a seco. Então normalmente até pede-se para a pessoa tomar banho, olha que interessante, tira-se todo tipo de gordura, oleosidade que a pessoa possa ter no corpo, a pessoa deita numa maca, normalmente de madeira tradicionalmente, mas é um tipo de procedimento que dá para fazer em qualquer maca, as massagens ayurvédicas. A gente vai usar alguns pós específicos de plantas bem seco também, onde a gente esquenta esse pó e aplica no corpo da pessoa. É incrível, é uma massagem a seco, bem diferente do que a gente conhece normalmente. E por último, a gente também vai estar ensinando o Garshana, que é uma massagem ainda mais vigorosa. Ela existe em algumas regiões da Índia, não existem todas, existem algumas controvérsias em relação a isso, mas a massagem Garshana, ela é uma massagem que a gente subentende que é uma massagem um pouco mais vigorosa do que o Udvartana, mas ao mesmo tempo ela também possui óleo, onde ela abranda essa agressividade que vai ter que vai receber a pele de materiais ali que são mais, digamos assim, mais ásperos, materiais que vão trazer um pouco mais de fricção sobre a pele. Também existem algumas variedades do próprio Udvartana, que eles chamam de Utsadana, do próprio Garshana, que é chamado de Udgarshana, variações de nomes e também de aplicações. Isso a gente fala ao longo do curso, eu falo ao longo das aulas gravadas também, para que vocês tenham o melhor entendimento possível. Mas as 3 técnicas que a gente vai usar é o Abhyanga, que é a massagem com óleo vegetal, o Udvartana ou Udvartana, que é a massagem a seco, feito com pós de ervas, e o Garshana, que é uma misturinha dos dois, um pouquinho mais abrasivo até do que o Udvartana, uma massagem bem legal. Espero que esteja ajudando nessas perguntas, porque às vezes a gente pensa que a gente vai ajudar e a gente, na verdade, fica mais confuso ainda. Vamos para a segunda pergunta desse vídeo? A segunda pergunta é muito interessante. Muitas pessoas, obviamente, antes de escolher um curso ou uma nova profissão, ela tem algumas dúvidas básicas que precisa ter mesmo. Eu também tenho, e vocês sabem que eu normalmente aconselho as pessoas a terem essas dúvidas e as pessoas têm muita vergonha e não pode ter, sabe? São perguntas que você precisa entender para saber se o seu público, onde você mora, também vai ser pessoas que vão aderir àquele tipo de técnica que você está aprendendo. Então, a pergunta é: eu posso aplicar em qualquer pessoa? Sim. Obviamente, dentro do curso a gente vai estar explicando todos os detalhes, mas em geral, a massagem ayurvédica, em geral, o Abhyanga, ele tem poucas contraindicações. Claro que dentro do curso a gente vai explicar as principais contraindicações, quando não pode realmente, são poucos os casos, tá? Mas tem algumas contraindicações, mas não é uma massagem que impede tantas pessoas assim de receber, porque tem algumas técnicas que aí você tem contraindicações absolutas muito difíceis, como por exemplo, você vai pegar massagens que tem muito alongamento, você tem algumas limitações naturais ali para alguns tipos de acidentes, cirurgias, etc. Não que na massagem Abhyanga não tenha, ela também tem, mas é muito mais contraindicações por um bom senso que qualquer profissional que trabalhe com isso saiba, do que aquelas contraindicações absolutas mesmo de um procedimento. É mais esse aspecto que eu quero explicar
para vocês. Tem uma perguntinha muito interessante em relação a isso, uma perguntinha não, uma questão que pode aplicar em qualquer pessoa, pode, mas eu vou contar muito isso nas aulas gravadas, eu deixei gravado já um montão de aula para quem vai fazer esse curso, e eu conto um pouquinho de algumas coisas que aconteceram comigo nesses 25 anos que eu trabalho com Ayurveda. Então, a gente vê, por exemplo, que a gente não tem contraindicações de algumas questões, mas vai acontecer algumas coisas com vocês que a gente precisa pensar muito bem. Então, por exemplo, o brasileiro, no aspecto geral, não está acostumado a receber tanto óleo no corpo. Então, muita gente vai querer que troque o óleo por creme. Não é a mesma coisa, obviamente. Muita gente não vai querer óleo no rosto, nem no cabelo. Isso foi mudando conforme os anos, eu fui vendo que cada vez foi melhorando mais, mas ainda não é igual à Índia, que qualquer pessoa vai fazer uma massagem com óleo, entende? Então a gente vai ter algumas questões em relação a isso. O próprio pó de plantas, não vai machucar minha pele, não vai fazer isso. Então são questões que fazem parte do curso, fazem parte da técnica que vai ser aplicada, que precisa ser conversada, precisa ser analisada para que a gente não faça nenhuma... não venda aí uma coisa errada ou a pessoa não entenda muito bem o que vai acontecer. Então são questões que vão acontecer sim, mas não são contraindicações, são questões culturais e sociais que a gente precisa saber que vai ter no nosso país, claro. A terceira perguntinha eu vou poder trabalhar com isso quero dizer que entendo que seja massagem, né? E que tipo de trabalho a pessoa vai conseguir? É uma pergunta muito, muito interessante, eu já respondi um pouquinho, mas eu vou tentar deixar mais claro. Esse tipo de curso, que são esses cursos menores de massagem ayurvédica ou massoterapia ayurvédica, no Brasil, a pessoa normalmente ela é chamada de massagista, né? Porque o massoterapeuta já tem umas formações específicas em relação a isso, ela é chamada de massagista. Você pode tentar, até por uma questão para você entender melhor como funciona a profissão, você procurar os sindicatos, conselhos, etc. A gente não tem obrigatoriedade de filiar a nenhum lugar, mas é bom procurar porque eles estão mais a par de leis, registros, etc., do que o próprio instituto. Não é a função do instituto fazer isso, mas a gente indica vocês para terem esse acesso, tá? Mas normalmente esse tipo de formação, esse tipo de curso, ele é focado para profissionais que vão acabar trabalhando mais em spas, trabalham também em clínicas, espaços, hotéis também, trabalham em eventos específicos ou até auxiliando profissionais de Ayurveda mais experientes com formação da Índia ou formação das mais complexas que tem no Brasil também, que tem mais carga horária, etc., que vai trabalhar com outras questões. E uma pergunta muito interessante para finalizar esse vídeo, é uma pergunta que a gente recebe muito e eu vou explicar para vocês. A pergunta é: sou mulher e somente quero atender mulher, eu posso? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta: e no treinamento, eu posso treinar só em mulheres? São duas perguntas muito interessantes que eu coloquei juntas, e é uma pergunta que eu quis colocar aqui porque é muito comum e é uma pergunta que eu preciso explicar para vocês. Sim, pode, é uma pergunta comum, é uma pergunta que eu gosto de explicar usando o exemplo da Índia. Hoje na Índia se tem, sim, essa prática, é uma prática que faz parte da cultura indiana, onde mulheres fazem massagem em mulheres e homens fazem homens. Beleza. Aqui no Brasil, mesmo a gente sabendo que a gente vem de uma outra cultura, de uma outra sociedade, a gente não faz isso em sala de aula, mas é um ambiente que a gente tenta deixar o ambiente mais seguro possível, porque a gente entende perfeitamente como funciona a nossa sociedade moderna. Então a gente tenta um local de treinamento seja um local seguro, para que no local de treinamento a gente consiga fazer essas práticas, e no treinamento eu indico, se é possível, se não tem problema para você que fez essa pergunta, se é possível você trocar com outras pessoas, porque no treinamento sempre é importante pegar outro tipo de musculatura, né? Porque como tem muitas pessoas bem diversas, então é uma coisa que a gente estimula muito. Mas claro, no seu dia a dia, no seu consultório, no seu local de atendimento, você escolhe da melhor forma quem você quer atender. Dentro do Naradeva tem profissionais que só atendem gêneros específicos, que tá ali, ou é especializado ou é especializada, ou só faz ali por uma questão de segurança, ou se sentir melhor. Eu, na verdade, eu costumo não perguntar, né? Porque a gente vai respeitar ali a escolha da pessoa. Então tem sim, pode ser feito sim, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu espero que vocês estejam gostando das perguntas e das respostas também. A nossa ideia aqui é trazer uma linguagem um pouco mais simples para nós e que para vocês também, para que a gente possa responder as perguntas da melhor forma possível. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.